Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sei que vocês já estão cansados. Falta pouquinho para as férias, mais uma semana, essa semana e mais uma. Por isso, coloque todas as atividades em ordem. Quem ficou de recuperação, faça a sua recuperação. Já essa semana já tem conselho, tá? Procure os professores, coloque tudo em ordem para depois ter aí 2 semaninhas de descanso, tá bom? Esse assunto, equação do segundo grau, está terminando. A gente vai finalizar com uma explicação de como resolver a equação do segundo grau também sem fórmula. Dá para resolver essa equação sem utilizar aquela fórmula de Bhaskara? Tá? Tem situações que sim. Então, nós vamos ver isso agora, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí, só um minuto. Só um minuto, pessoal, que eu estou abrindo os slides. Senão, não dá para vocês me ver falando. Ok, agora deu certo, tudo bem? Nós estamos na semana 21, 21ª semana de estudos, de 28/6 a 2/7, resolução de equações de segundo grau completas e incompletas, né? Com ou sem uso de fórmula. Para todos os nonos, A, B, C, D e E, professora Adriana e o professor Bruno. O professor Hélio ainda continua afastado. Então, vamos à explicação. Tá? Primeiro, nós vamos ver as equações incompletas do tipo ax2 mais bx igual a zero. Pensando na equação completa, está faltando o c, lembra? Porque ax2 mais bx mais c, a equação completa que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. E a incompleta? Então, a gente vai ver uma incompleta do tipo ax2 mais bx igual a zero. Nesse caso, quando somente C, né, o termo C, ele é igual a zero, é possível colocar o x em evidência na equação, gerando o seguinte produto. Então, primeiro, como que surgiu a fórmula? Como que eu posso resolver essa equação incompleta com fórmula, depois sem fórmula, né? Então, vamos supor, com a fórmula, ax2 mais bx igual a zero. O a vezes o x vezes o x. O x2 eu multiplico 2 vezes. Eu estou fatorando a equação. B vezes x igual a zero. Então, quem é o fator comum aqui? Eu destaquei para vocês. É o x. Então, o que que sobrou? O a e o x mais o b. Colocamos em evidência, nós temos que uma das raízes, está vendo esse x que ficou do lado de fora? Ele é o x1, ele já é igual a zero. Ax mais b. Então, isso daqui é o x2. Eu vou igualar a zero. Ax mais b igualado a zero. Então, eu vou achar o x2. Esse b, que é positivo, eu passo ele negativo. E o A, que estava multiplicando o X, vem dividindo, menos B sobre A. Ou seja, se eu quiser calcular uma equação do segundo grau, em que ela é incompleta, ela só tem o termo A e B, eu já posso fazer isso daqui. O x1, uma das raízes já é zero, e a outra raiz, para mim achar o x2, é só fazer menos B sobre A. Eu utilizo essa formulinha mais curta. Tá? Ah, tá, mas eu não quero usar a fórmula. A resolução sem a fórmula, veja bem, 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Eu não quero usar a fórmula, eu vou usar fatoração. Então, vou fatorar o 2x, né? 2 vezes x. O 3x é 3 vezes x. Quem vai ser o fator comum aqui? O x. Né, x2, x vezes x, 1x fica em evidência e sobra 2x, mais 3, porque esse x está em evidência. Fatoração, vocês já viram isso. O x1, eu já vou igualar a zero, ó. X igual a zero, é uma das raízes. E
O 2x mais 3, o que está dentro do parêntese, eu também vou igualar a zero. Vou isolar o x, passando o 3, que está positivo ou negativo. Depois, o 2, que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Menos 3 sobre 2. O x1 é zero e o x2 é menos 3 sobre 2. Ou, bem simples, gente, nós já vimos como que surgiu a fórmula, como que eu calculo a equação, quando ela só tem o termo A e B. Então, eu venho aqui, ó, ou apenas podemos usar a fórmula x igual a menos b sobre a, tá? Olha, quando eu vou usar a fórmula, o que que eu faço primeiro? Identifico os valores de a e b na equação. O a vale 2 e o b vale 3. A é sempre aquele termo que está acompanhado do x2, então o a vale 2, o número que está na frente aqui do x2. E o b? O b vale 3, ó, é o número que está antes da letra x, tá vendo? Então, primeiro passo, identificar os valores de a e b da equação. E depois substituir na formulazinha, menos b sobre a. Menos b, gente, ó, o menos é o valor da fórmula. E esse b, ele é negativo? Não, ele é positivo, ó, mais 3. Eu coloquei dentro do parêntese. Estou fazendo um jogo de sinal. Menos e mais é menos. O a vale 2. Então, 3 sobre 2. Isso daqui dá 1,5, não precisa dividir. Deixa em forma de fração. Então, a gente tem que o x1 é 0 e o x2 é 3 sobre 2. Você pode resolver com a fórmula, lembrando, só fazer menos b sobre a, ou fazer fatoração, tá bom? Então, veja bem, uma das soluções, x1 é igual a 0, e a outra solução da equação do primeiro grau, né? Porque ela vira do primeiro grau quando a gente fatorou, né? O expoente não é mais 2, é 1. A gente pode resolver isolando o x, né? Ou usar a fórmula menos b sobre a, ok? Exercício resolvido. Então, veja, olha os exemplos. Para você utilizar a fórmula é bem simplesinho, quando a equação ela é incompleta, que ela só tem a e b. Primeiro passo, eu vou identificar o valor do a e do b. Uma das raízes já é zero, a outra raiz é só fazer menos b sobre a. O b aqui vale menos 2 e o a vale 5. E o menos da fórmula, não pode esquecer. Se o b é negativo, já vai ter um jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, ficou 2/5. A solução é 0 e 2/5, ok? Outro exemplo também, identifica o valor de a e b, e já substitui na fórmula, menos b sobre a. Ou sem a fórmula, tem que fazer a fatoração, como vocês já aprenderam, tá? Há 2 semanas atrás a gente viu resolução de equações de segundo grau por fatoração. Era essa fatoração aqui, de colocar em evidência o fator comum. Eu, particularmente, gente, acho que é muito mais fácil você fazer menos b sobre a. Olha, identifica a e b, uma das raízes já é 0 e a outra é só fazer menos b sobre a, tá? Então, as incompletas, quando ela só tem a e b, é só fazer menos b sobre a e a outra solução, x1 é 0. x2 é menos b sobre a. E agora, as equações incompletas do tipo ax2 mais c igual a 0. Prestem atenção. Para equações do tipo ax2 mais c igual a 0, o a é diferente de 0, né? O a nunca pode ser um número igual a 0, senão ela deixa de ser equação do segundo grau. Neste caso, o x é igual a 0. Não é solução da equação. Vamos, então, encontrar uma fórmula que resolva equações incompletas com b igual a 0. É aquela equação que a gente só tem o valor de a e c. Nós não temos o b vale 0. Então, vem aqui primeiro, como essa fórmula? Da onde que vai surgir essa fórmula? A gente vai partir, gente, daquele começo. A equação do segundo grau, a fórmula completa que ela aparece é ax2 mais bx mais c igual a 0.
Nesse caso, não tem B, então vai ser o quê? AX2 mais C igual a zero, ela é incompleta. Eu vou começar a resolução como se ela fosse uma equação do primeiro grau. Primeiro, o C é positivo, eu passo ele negativo. Fica AX2 igual a menos C. Depois, para eu isolar o X, olha, o X2 está ficando sozinho. O A, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar menos C sobre A. Eu posso parar aqui? Não, eu quero o valor de X. Esse X está elevado ao quadrado. A operação inversa de potência é raiz. Aí a gente coloca a raiz. Fica x igual a raiz quadrada de menos c sobre a, tá? E nesse caso, eu tenho que colocar aqui o sinalzinho de mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a equação do segundo grau, eu vou ter duas raízes, um valor positivo e outro negativo, igual lá da fórmula do Bhaskara, tá? Então, para resolver uma equação do segundo grau incompleta, que ela só tem o valor do A e do C, é só vocês fazer a raiz quadrada de menos C sobre A, mais ou menos aqui, antes da raiz, tá? Então, vamos ver. Resolução sem a fórmula e com a fórmula. Primeiro, sem a fórmula. Então, veja a equação. 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Nós temos que isolar o x, tem que deixar o x sozinho. Primeiramente, o 12 que é negativo, eu vou passar ele positivo. Ficou 3x ao quadrado igual a mais 12. Agora, se eu tenho que deixar o x sozinho, esse 3 que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 12 dividido por 3. X é igual a mais ou menos raiz quadrada do 4. Da onde que saiu esse 4? 12 dividido por 3 é 4. Por que raiz quadrada? O x estava elevado ao quadrado. A operação inversa de potência é raiz. E eu coloco mais ou menos. Então, a solução é mais ou menos 2, porque a raiz quadrada do 4 é igual a 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a solução da equação é menos 2 e mais 2. Está vendo esse mais ou menos? É um valor negativo e um positivo, o mesmo número, tá? Do mesmo número. E a resolução com a fórmula? Nesse caso, ela é incompleta. Eu preciso usar a fórmula de Bhaskara inteira? Não, eu só faço isso daqui, ó. Mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Equação 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Primeira coisa, identifica os valores do A e do C. Agora é com a fórmula. Coloque a fórmula x igual a mais ou menos C sobre A. Então, vamos lá. X igual a mais ou menos a raiz quadrada. Olha, esse menos já é da fórmula. Esse outro menos aqui é o valor do B, o B é negativo, o valor do C, desculpa. C é negativo, menos C, então o C é menos 12. Sobre A, o A vale 3. Então, primeiro, o jogo de sinal, menos com menos é mais. 12 dividido por 3, 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a solução é mais 2 e menos 2, certo? Então, fica bem simples também utilizar a fórmula ou não quero utilizar a fórmula. Quando ela não tem o termo B, ela só tem A e C, comece a resolvendo como ela fosse do primeiro grau, para isolar o X, né? Obedece às operações inversas, se está menos, vai mais, se está multiplicando, vai dividindo, e depois, no final, extrai a raiz quadrada, ok? Então, exemplo, determine as raízes das equações abaixo. Aqui, utilizando a fórmula, gente, que a gente acabou de ver, que é bem simplesinha, né? Se eu tenho a equação 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Primeiramente, identifico os valores, valor do A e do C. Essa não tem B, porque B é quando tem a letra X.
tá? O valor de C é aquele número que não aparece nenhuma letra junto com ele. Então, o A vale 2 e C vale menos 8. Vamos jogar na formulazinha, que é x igual, mais ou menos, a raiz quadrada de menos C sobre A. X igual a mais ou menos, menos. O valor de C é menos 8. Olha o jogo de sinal. Sobre, dividido por A é 2. Então, menos com menos, mais. 8 dividido por 2, 4. Eu vou extrair a raiz quadrada, tá bom? No outro exemplo aqui, na letra B, veja bem. Você identifica o valor de A e o valor de C, tá? A equação 3x² mais 6 igual a 0. O A vale 3 e o C vale 6 positivo. Jogando na fórmula C, como C é positivo, ele é mais com menos da fórmula vai ficar menos. E o A é 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Quando você chegar nesse ponto que dentro da raiz deu um número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a solução será um conjunto vazio. Pode parar por aí, ok? Então, só para a gente resumir, quando você tem uma equação do segundo grau incompleta, né? Se você só tem apenas o A, ax2 é igual a zero. Uma equação que você só tem o valor de a solução é zero. Não tem nem o que fazer. Se o valor de ax2 é igual a zero, né? O B e C vai ser zero, a solução vai ser zero. Se você tem uma equação ax2 mais bx igual a zero, você tem o valor de A e B. Nesse caso, C é zero. Uma das raízes, uma das soluções, o x1 vai ser zero e o valor do x2 vai ser menos B sobre A. É só utilizar essa formulazinha. E se você tiver uma equação ax2 mais C igual a zero, você só tem o valor do A e do C. O B é zero. As raízes vai dar o mesmo número, tá? E é só você utilizar a formulazinha, mais ou menos raiz quadrada do valor de menos C sobre A. Substitui, tá bom? E a gente pode resolver essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Só que dessa maneira que eu passei para vocês, seria a fórmula de Bhaskara um pouquinho mais resumida, mais curta, mais simplificada, para facilitar o cálculo, tá bom? Gente, os exercícios que eu coloquei nesses slides, eu vou comentar um só, porque são os exercícios da semana, tá? Eu fui para falar como que resolve e eu acabei deixando a resolução dele. Então, veja bem, eu coloquei lá que vocês podem resolver as equações e coloquei a fórmula, né? Se ela é incompleta, ela só tem A e B, o x1 é zero e o x2 vai ser menos B sobre A. Primeira coisa, identifica os valores de A e B. Se a equação só tem A e B, o x1 já é zero e o x2 é menos B sobre A. Substitui na fórmula, tá? A da letra A vai dar 0 e 7. A letra C, eu fiz a resolução por fatoração. Vocês querem resolver sem a fórmula, é só fazer a fatoração. Mas como é exercício da semana, eu não vou explicar hoje, né? Vocês vão fazer para mim corrigir a semana que vem. Eu teria que ter colocado da semana passada, tá? Mas aí eu acabei colocando dessa semana a explicação. Então, é só utilizar a formulazinha. Depois, agora, o exercício 2 está pedindo para vocês resolver as equações incompletas, aquelas que só têm o termo A e o termo C. Então, é só utilizar a formulazinha, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. Na letra A, x ao quadrado menos 49 igual a zero. O A vale 1 e o C vale menos 49. Substituindo na raiz, tem jogo de sinal. Olha aqui, ó. No lugar da letra C, eu vou pôr menos 49. Só que a fórmula já tem esse menos. Então, menos com menos fica mais. 49 dividido por 1, 49.
Raiz quadrada de 49 é 7, mais ou menos 7. Vocês farão as demais, tá? Se dentro da raiz der número negativo, já viu que não pode, não tem raiz exata, tá? E o exercício final, exercício 3, está pedindo para vocês resolver a equação completa. Na semana passada, nós vimos isso, e eu coloquei novamente para dar uma reforçada, uma fixada, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a primeira, já vai ficar aí de brinde, hein? Tá? Olha, a letra A, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Essa é completa, gente. Essa tem o valor de A, B e C. A é sempre aquele valor que está com o x2. Então, o A vale 1. O B, menos 4, o valor que está com a letra X, o B. E C é aquele valor que não tem letra nenhuma acompanhando ele. Então, C é menos 5. Primeiramente, eu gosto de calcular o delta, porque se o delta der negativo, eu já posso parar aqui. A equação não tem solução, é um conjunto vazio, tá? Fica a dica, porque tem aluno que gosta de resolver a fórmula completa. Então, calculando primeiramente o delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b é menos 4. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16 positivo. Porque aqui, menos 4 vezes menos 4 é mais 16. Essa multiplicação aqui, pessoal, do 4 vezes A vezes C, ela é contínua. Olha, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. 16 mais 20, 36. Opa, o delta deu positivo, então eu tenho que resolver o restante da fórmula para achar x1 e x2. Então, pego o restante da fórmula, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Eu vou achar o valor do x1 e do x2. No lugar do b, eu vou substituir 4, ó, b vale 4 negativo, menos 4. Esse menos que está para o lado de fora, gente, é da fórmula. O b é menos, tá? Mais ou menos, raiz de delta. Quanto que deu o delta? Esse triângulozinho que se chama delta, quanto que deu o cálculo dele? Deu 36, olha aqui. Raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, vamos agora calcular o x1 e x2. Lembra que tem que desmembrar esse sinal de mais ou menos que está antes da raiz, que já vem da fórmula? Então, menos com menos, mais 4. Eu vou usar o sinal de mais aqui do mais ou menos. Mais 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. Mais 4 menos 6 dividido por 2. Então, mais 4 menos 6 deu menos 2. Vocês podem continuar dessa maneira. Calcula primeiro o delta. Se o delta der negativo, para, tá? Agora, para mim finalizar, estudar é um caminho para o sucesso. Sigam em frente, bons estudos, boa semana. Tenham todos assim, uma boa semana de estudos. E se tiverem dúvidas, por favor, fale comigo. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.